Bora lá para mais uma questão. E, meu véi, essa daqui é uma questão, como já diria o nome da matéria, né? Bem geométrica, né? Bem ótica geométrica, assim. Bastante geometria e trigonometria essa questão, tá? Obviamente, é um assunto da física, mas trata muito mais de tu saber uma geometria e saber como que tu saber, tipo assim, ser esperto em usar trigonometria e conseguir chegar no que o cara te pede, né? Então, bom, vamos começando com a primeira imagem. Que vai ser o seguinte, né? Sei que vai ficar meio ruim por causa do zoom, mas eu acho que vai dar pra entender direito. Então, o que que acontece? Nesse esboço de raios de luz aqui, né? Esse que é mais simples de trabalhar do que a próxima item, né? Do próximo item. O que que a gente vai fazer? Ele fala no enunciado, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, deixa eu tirar o zoom para mostrar onde é que ele fala isso. Quando o objeto se encontra, mas não vai precisar. Ah, ele não fala, né? Mas não precisa não. Eu lembro da resolução que a gente fala, né? Mas no final das contas não tem, então, whatever. Usar trigonometria para substituir, no final das contas, né? Então o que que acontece? Aqui, ó. Aqui eu vou chamar de uma altura. Deixa eu ver. Uma altura H, né? E essa altura aqui da imagem eu vou chamar de uma altura H', tá? Que é pelinha, né? Então a galinha. Aí beleza, vamos tentar utilizar aqui algumas coisas, né? Aqui tem esse ângulo que é congruente a esse, né? E aí a gente tem aqui, ó, aqui também é H, né? Essa parte aqui toda é H também. E aqui também é a galinha, né? Até o espelho eu sei até onde ele vai ali, né? Mas não necessariamente seria o espelho, né? Mas tá entendendo? Por exemplo, aqui existe um triângulo retângulo, né? Isso que eu quero dizer. Ali é H, aqui é a galinha. E aí, algumas coisas que se comunicam, né? Esse ângulo, por exemplo, esse ângulo desse triângulo pequeno, né? Ele é igual esse ângulo aqui do triângulo grande, né? Então, vamos chamar esse ângulo aqui, por exemplo, de φ, e esse ângulo aqui também de φ, porque afinal é a mesma coisa, né? Então, aqui a gente já consegue ter boas relações, né? E outra coisa que também que a gente vai falar, né? Olha que aqui é paralelo à base desse triângulo aqui, né? Ou seja, são duas paralelas cortadas por uma transversal, que é essa aqui. Então, se aqui é θ, nesse aqui de baixo, ó, é θ também, tá? É isso. Agora aqui a gente vai trabalhar com a trigonometria da coisa, né? Então vamos lá. Por exemplo, aqui em cima, nesse θ, a gente tem uma relação de P e H, né? Se a gente pegar seno de θ, ó, o seno de θ, ele é H por P. Em outras palavras, a gente pode falar que H, né? Esse H é P seno de θ. Esse aqui é o nosso H. Agora o nosso H', como é que a gente pode definir ele? O nosso H', ele vai ser justamente, se a gente pegar bem aqui, ó. Nesse θ, a gente tem tanto a hipotenusa do triângulo, P', quanto o H'. Então vai ficar P' seno de θ. Também bem parecido um com o outro, né? E aí agora tem mais algumas outras relações trigonométricas que a gente pode usar, tá? Por exemplo, se a gente for tratar aqui, né, pegar, por exemplo, para esse φ e usar bem nesse triângulo aqui, né? A gente sabe a altura dele e a gente pode saber a base, tá? Por quê? Tem esse triângulo aqui de baixo e a gente tem o θ e a gente tem P'. Então a gente pode usar, por exemplo, o cosseno e falar que essa base aqui vai ser P' cosseno de θ, né? Aí a gente pode usar tangente de alfa. Aí a gente pode usar tangente de φ, tá? Nesse negócio aqui. Então vai ficar o seguinte. A tangente de φ vai ser H mais H', né? Que é a altura, dividido pela base, que é P' cosseno de θ. Tá certo? Só que a gente também pode igualar isso a outra relação. A gente tem bem aqui mais um φ, né? Agora a gente só precisa saber o tamanho dessa base aqui, tá certo? Ou seja, na verdade, não falta, né? Porque aqui é o foco, certo? Concorda? Aqui é o foco. E na expressão que a gente tem lá de Gauss, existe o foco. Então, se aqui é o foco,
Essa distância daqui é a distância focal, né? Que é f. Para falar melhor, não é muito bem porque tem f nessa equação de Gauss, né? Se tu olhar bem que tá aparecendo na tela aí na imagem, na letra A, ele nos diz que a distância focal do espelho é f. Então, como os raios são paralelos ao espelho, eles incidem no espelho e tá restringindo ali naquele tamanho da lei de Gauss, né, daquela amplitude em relação ao centro óptico do espelho, o raio de luz paralelo vai incidir no eixo principal batendo no foco, e ele diz que a distância focal é f, por isso que é f, tá certo? É só isso mesmo, bom vídeo. Então, uma relação que a gente pode tirar também para tangente de θ, para tangente de φ, é que isso daí também é igual a h por f. Esse h por f é justamente a nossa distância focal, tá certo? Então essa é uma relação que nós temos também. Outra relação que agora também nós teremos com tangente de θ é o seguinte. Por exemplo, a tangente de θ a gente pode calcular aqui, né? Desse θ aqui de cima, e vai ficar o seguinte. A tangente de θ ela é igual a h por p cosseno, né? Ou seja, a gente está usando trigonometria para pegar desse triângulo aqui, né? Essa base aqui. Então, temos essa relação. E esse tangente de θ pode vir aqui também embaixo, né? Aqui ou aqui, né? Tu que sabe. Mas no fim das contas é a mesma coisa. É h' por p' cosseno de θ. Então, nós temos todas essas relações aqui, tá? E agora, cabe a gente fazer como é que eu posso dizer? Mexer nisso daqui para que a gente tire essas expressões de h e φ, tudo que aparece, para a gente conseguir trabalhar apenas com a parte que nos interessa, que é o f, o p' e tal, tá certo? Então, vamos lá. Então, vamos pegar essas expressões e ver o que acontece, né? Por exemplo, na tangente de φ, aqui a gente vai ter o seguinte, tá? H mais H' por P', ficou meio ruim, P' cosseno de θ é igual a H por F. E aqui embaixo a gente vai ter, por exemplo, uma relação de que H' é mais interessante. H' por H vai ser justamente P' por P, né, que o cosseno corta aqui. Então a gente tem essas duas expressões. Como é que a gente poderia, por exemplo, usar essa expressão na de cima? Mas o que a gente pode fazer é trocar esses termos aqui, né? O que a gente falaria de passo para um lado multiplicando, para o outro dividindo, né? Mas no fim das contas tu multiplica e divide tudo, mas vocês entenderam? Vai ficar o seguinte. Se a gente dividir aqui, né, trocar esses termos aqui, vai ficar H por H, que é 1, mais H' por H, isso é P' cosseno de θ por F. E aí eu te pergunto, o que é H' por H? A gente acabou de calcular. É P' por P. Então, 1 mais P' por P, P' cosseno de θ por F. Aí agora a gente pode dividir todos os termos por P', tá? Que é essa expressão bem aqui. Então, dividindo todos os termos por P', a gente vai ter 1 por P' mais 1 por P é igual a cosseno de θ por F. E olha isso aí, se não é essa expressão bem aqui que ele pede pra gente demonstrar, né? Assim, não é aquela resolução de questão, tipo, dinâmica, né? Que tu vai lá, bota os diagramas das forças e faz as coisas mais de forma... com um método, por assim dizer, né? Geometria e trigonometria, realmente tu tem que encontrar as expressões na figura e ir fazendo, velho. Não tem mágica, sabe? Tipo, tu tem que encontrar um método pra tu trocar as coisas, né? Porque H e H' são termos que a gente não... de certo modo, né? A gente nem usa essa substituição aqui, né? A gente nem usa ela. No final das contas, a gente só troca o H'. Não que a gente não pudesse também. Como é que eu posso dizer? Colocar aqui, né? A gente até poderia, em vez de usar isso aqui, que é mais rápido, substituir, né? Ficaria. A gente poderia ter seno dos dois lados. Aí no H. Na verdade, a gente teria seno em todos os termos, né? Aí a gente poderia cortar todos os termos e tal. Seria, daria na mesma no fim das contas, né? E, no fim das contas daria a mesma coisa. Só que é uma outra forma também de resolver, né? Não tem um método muito claro de como você pode resolver. Você tem que
como é que eu posso dizer? Sentir a coisa e fazer, tá ligado? E aí agora a gente vai pro item B, né? Uma coisa que eu gostaria de discutir antes de começar a resolução é a seguinte. Obviamente, esse raio de luz aqui, ele existe, tá? Ah, voltou lá pro outro, Zé. Esse raio de luz, ele obviamente existe. Na verdade, qualquer raio de luz nessa situação existe, né? Que vá pra lá, né? Porque, a não ser que a gente estivesse falando de fato de um, literalmente, uma luzinha, sabe? Porque qualquer coisa que seja emita luz vai emitir uma luz de forma não, qualquer coisa de uma forma não ideal, né? Vai emitir raios de luz para para todas as direções. Então esse raio de luz aí, ele existe. Então, obviamente isso não é argumento suficiente para resolver a questão, mas entenda que esse raio de luz ele existe e ele vai para o mesmo lugar, né? Porque como a imagem ela fica nítida num ponto, naquele ponto que os raios de luz se coincidem, né? Então, é isso, tá? Antes de resolver a questão. E essa questão aqui é bem pior do que a outra, porque aqui tu vai entrar com mais variáveis, tá? Então, vamos começar os desenhos que a gente tinha na outra, né? É bem parecido também. É, de novo, aqui agora vai ser θ ainda, né? E eu nem preciso dizer onde tá esse θ também, né? Aí é θ, aqui vai ser o nosso φ, né? Eu não quero botar aqui, que ia ficar muito bichado, né? Deixa eu tentar colocar aqui assim. Aqui vai estar o nosso φ, tá certo? E aí agora a gente vai ter que começar a fazer as coisas, né? Ali é P estrela, né? Então vamos lá, aqui é o nosso Hzinho. Ixi, Maria. Aqui é o nosso a galinha. É... E é isso, né? E aqui é P, já tá P estrela, né? Aqui é P. Beleza. Aí agora nós vamos tirar todas aquelas relações que a gente já tinha anteriormente, né? Então, vamos lá fazer, né? Agora, aqui, como a gente já tem algumas que se preservam, como eu disse, que vai ser aquelas de Hzinho e H, né? Porque o θ não muda, né? O θ ainda é essa mesma coisa aqui. O que vai mudar pra gente, de fato, são as tangentes. Então vamos nos preocupar em calcular elas, tá? Vamos começar com a mais simples, que é é a tangente de θ. A tangente de θ, como a gente já conhece do outro caso, ela é H por P cosseno θ. E a única diferença que muda agora é o índice, né? Que é H' por P estrela cosseno θ. Continua a mesma coisa, né? A gente agora tem os outros fatores, que a tangente do nosso φ e de mais um ângulo que a gente vai ter que adicionar para resolver o problema, tá? Como é que a gente vai adicionar esse novo ângulo, né? A gente vai fazer uma coisa que é até bem comum em muitos problemas de ótica, que é prolongar isso aqui, né? Essa imagem virtual que seria criada, né? Bem aqui, né? A gente vai prolongar aquele feixe que refletiu, né? Por exemplo, a distância daqui até aqui a gente pode chamar de algum valor. Vamos chamar, por exemplo, de A, tá certo? E aí daqui até aqui, porque agora percebe, ali não é mais o foco, né? Anteriormente era o foco porque o raio vinha paralelo e refletia e ela vai para o foco. Nesse caso não está mais paralelo. Então ali não é mais o foco, né? Ali pode ser alguma coisa, vamos chamar de B, por exemplo. Aí agora nós temos esse novo ângulo aqui que eu vou chamar de beta, certo? E agora nós vamos ter que trabalhar a tangente tanto de beta quanto de φ, tá? Se a gente for trabalhar com a tangente de beta, primeiramente, a gente vai ter o seguinte. Essa distância que ele dá aqui pra gente, L, né? Aquele ali é um L. Vai ficar L por A, é a nossa primeira relação. E a segunda vai ser essa maior aqui, né? Desse triângulo maior aqui. Que vai ser H por A mais P cosseno θ, né? Então vai ficar H por A mais P cosseno θ, que é a mesma base desse outro aqui, né? Beleza. E agora nós também temos a tangente de φ. A tangente de φ, cara, nós podemos trabalhar tanto aqui embaixo quanto em cima, né? No caso, a gente vai ter que trabalhar com as duas no fim das contas, mas vamos com essa desse triângulo pequeno aqui, que é bem simples, né? É L por B. E agora a gente pode trabalhar de duas formas, né? Toda essa maior
ou esse triângulo menor aqui, né. Aí fica de escolha, né, qual você quer usar, tá. Eu vou preferir usar o maior mesmo, tá. O maior aqui, tá. Vou preferir usar ele. Mas só escolha minha, pode só usar qual tu quiser. Qualquer um dos 2 vai te levar a mesma coisa, né. Aí a base é P estrela cosseno θ, né. Então fica P estrela cosseno θ. E aí o que que a gente tem, cara? A gente vai ter o seguinte, né, se a gente for tirar da primeira expressão, muito parecido com a outra, a gente vai ter que H' por H é P estrela por P, né. Deixa eu ir trocando logo para o branco. A gente tem essa relação. Então seria interessante a gente conhecer H' e a gente conhecer H, né. O H a gente consegue conhecer daqui muito fácil, né. Então vamos descobrir logo esse H. O H vai ser L que multiplica A mais P cosseno θ por A. Isso é o nosso H. E o nosso H', a gente vai ter que extrair daqui, né. Vai ficar então, H' vai ser L que multiplica P estrela cosseno θ por B, menos L, né, menos L. Isso é o nosso H'. Agora a gente pode substituir isso aqui na expressão ali, né, então vamos substituindo, vai ficar eu posso fazer o seguinte, né, L que multiplica P estrela cosseno θ menos B por B, isso é o nosso H', e o H vai ser dividido aqui, L, ou pode multiplicar o inverso logo, né, A por L, A mais P cosseno θ, né, então cosseno θ P. E isso aqui é igual a P estrela por P. E aí cabe a gente agora conseguir manipular isso aqui, tá. Vamos fazer produto aqui do meio pelos extremos, vamos ver o que que a gente consegue, tá. Vai ficar A P estrela cosseno θ menos AB, isso aqui vai ser igual aí tudo multiplicado por P, né, então aqui também tem P e aqui tem P, multiplicado por, P estrela, que multiplica AB, mais P estrela, que multiplica AP, não, BP, né, BP cosseno θ. Aí, às vezes, agora daqui o que que a gente consegue tirar, né, por exemplo. Dá pra gente dividir tudo por A, P estrela P e B, né. Vamos fazer isso, vamos dividir tudo por então vamos dividir tudo por A, B, P estrela, P, né, que são termos que não todos têm em comum, mas muitos dos termos eles têm em comum, né. Então vamos lá, dividindo o primeiro termo vai sobrar o quê? 1 por B, né, então vai ficar cosseno θ por B, tá certo? Menos aqui vai ficar só 1 por P estrela, né? Aí do outro lado vai ficar 1 por P. E aqui vai ficar 1 por A. Então, cosseno θ por A. Vamos isolar os termos aqui, né? Vai ficar 1 por P mais 1 por P estrela. Isso aqui é igual a cosseno de θ, que multiplica, né? 1 por B menos 1 por A. E agora a gente tem que conseguir encontrar uma relação para isso aqui para a gente conseguir substituir, tá? E que relação a gente vai poder usar? A única coisa que nos salva aqui de fato é a relação de Gauss, tá? A conhecida já da gente, né? Que é 1 por P mais 1 por P', que é igual a 1 por F. A questão meio que se baseia nela, né? Só que nessa questão no caso, ela é um ponto fora do eixo principal. Essa equação que eu acabei de escrever do Gauss, ela serve para pontos no eixo principal. E que pontos são esses no eixo principal? Temos esse da prolongação e temos esse aqui do cruzamento de um raio de fato. E que interpretação a gente pode usar da ótica para isso, tá? Por exemplo, isso daqui não é real, é virtual. Só que a gente pode pensar pela reversibilidade do raio de luz que isso daqui seria uma fonte virtual. E isso daqui seria a imagem real da coisa, né? No fim das contas, não necessariamente importa, né? Porque, tipo assim, aqui, como a gente está conseguindo orientar o espelho para cá,
As coisas positivas da lei de Gauss é aqui, e as coisas negativas da lei de Gauss é ali. Aqui no nosso caso a gente tem uma fonte virtual e uma imagem real. Em outros casos, por exemplo, se o espelho fosse invertido, a gente poderia ter que aqui seria uma fonte real, que estaria batendo aqui e os raios indo assim, né? E estariam projetando uma imagem virtual naquele ponto, né? Isso é por exemplo, isso é um problema muito clássico também, né? Esse de fazer, seria um espelho côncavo, né? É um espelho côncavo e o raio tá ao contrário, né? Tá do outro lado, né? Isso é um problema clássico. Então, como esses dois pontos estão no eixo principal, a gente pode utilizar de fato da lei de Gauss nesse caso específico. E como é que ficaria a lei de Gauss para esse caso? Percebe que eu falei que aqui, que é a parte onde seria o. Não está orientado o nosso eixo estaria orientado para cá, né? Eu sei que tá com muita coisa na tela, mas vamos acompanhando aqui. Tá orientado para lá. Então, quem tem sinal positivo, ou seja, quem tem nosso sinal positivo vai ser aqui, né? O, a nossa imagem. Então, vai ficar o seguinte: um por B, que é o B é a imagem, que está no positivo, menos um por A, porque é onde está a nossa fonte virtual, que é do lado negativo. E isso aqui continua sendo um sobre F. E isso daqui é exatamente isso daqui, né? Não é? Então, tratando dessa forma, como dois pontos, aqueles dois pontos estão no eixo principal, a gente pode fazer a substituição. Então fica 1 por P mais 1 por P estrela. Isso é igual a cosseno de θ por F. E dessa forma a gente consegue provar que o P', né, é igual ao P estrela. Ou seja, independente de qual raio de luz a gente considerar para fazer as contas, a imagem é formada no mesmo ponto. E não importa, né? Ou seja, ela sempre está bem definida naquele ponto. Então, tanto faz o raio que a gente considerar. E é isso, né? É assim que se prova a letra B. Né, dela não é às vezes muito trivial, né? Porque ficar trabalhando com tangente, 1 milhão de coisa. E principalmente essa sacada aqui de como é que tu vai conseguir substituir essas coisas que tu não sabe pelo foco, é muito interessante, né? Estamos trabalhando numa lei de Gauss diferente, mas no final das contas a gente também usou a lei de Gauss para provar a coisa, né? Mas não estaria errado, né? Aqui meio que a gente, numa prova dessa, a gente assume que a lei de Gauss é conhecida e não precisa ser provada, né? A não ser que o cara te peça, prove a lei de Gauss, mas é outra história. E, bom, é isso. Espero que tenha ficado claro, né? Essa atribuição da fonte virtual, imagem real, ou o eixo, né? Onde é positivo, onde é negativo, tá? Espero que tenha ficado claro isso. Às vezes não são muitas questões que cobram isso, né? Principalmente de saber esse referencial do eixo gaussiano. Mas acredito que é isso, né? O Tópicos tem muitas questões boas de ótica, tá? Pelo menos das que eu fiz lá no Tópicos, quando eu fiz, eram muito boas. Algumas muito legais, né? Então tá aí, né? A nossa sétima questão, né? Nessa de ótica aqui, que é muito bonita, muito bonita. E é isso, tá? Bora pra próxima.